Ai, Evelyn, é assim, né? As aulas são todas assim. A gente conversa depois, então. Eu te passo. Vamos lá, então, galerinha. Um dó por quê? Dó de quem? De mim? Ah, ou do Guilherme. Se for de mim, já tô acostumado. Ai, ai. Vamos lá, então, galerinha. Espero que estejam todos bem. Só para a gente fazer uma recapitulação, porque é o seguinte, né? Como sempre, a minha aula era para ser ontem. Perdão, ontem não, desculpa, errei a palavra. Minha aula era para ser amanhã, então assim, não fiz slide, porque eu descobri hoje que era hoje. Então, né? Não deu tempo. Quer dizer, Lucas, que você faz slide em cima da hora? É É, isso mesmo? é assim, ó. Existe uma coisa chamada vida. Ah, Muita gente tem. Muita gente tem. Ah, gente, botaram a minha aula domingo 11 horas da manhã. Você acha que eu ia fazer o meu slide na sexta-feira? Não. Ah, me poupe. Não. E ó, de sábado eu acordo. Eu tenho 8 aulas. Eu tenho 8 aulas, mentira, não sei falar errado. Eu acordo. olha os Miguel. Eu, não, ó, eu tenho aulas por 10. Aí depois eu dou aula das 10 até as 3. E tipo, eu comecei a dar aula 3h10. Então assim, né? Exatamente, Matheus. Faço muito isso. Acordo às 6 para me atrasar. Real. Isso é real na vida mesmo. Quando eu vou trabalhar, eu sempre chego atrasado. Mas não tem importância, porque eu sou uma pessoa, sou um bom, né? E o professor bom, ele dá aula até com nada. Então vamos. Até com nada. Galerinha, oi? Até com nada. Até com nada a gente dá aula, então tá tudo certo. Mas não, mas eu tenho aqui o PDFzinho, tudo bonitinho. Amor, só deixa eu fazer uma pergunta e bem sincera. Vocês estão me ouvindo? Hã? Dá para me ouvir bem? Sim, dá sim. Não, então beleza. É só para confirmar, porque eu estou usando um fone novo e aí eu não sei se dá para ouvir ou não. Porque os meus gatos, né, Comeram seu fizeram o. fone? Ah, obviamente, né? Eu já estava remendado, aí agora ferrou de vez, ó. Olha, Nossa, tá por a um. passa fita isolante. Tudo se Tava, resolve. ó, a fita isolante saiu. Aí fica difícil. Né? Gente, pode tirar, pode tirar. Eu tenho várias figurinhas, depois eu mando para você. Tem uma que eu tô com maçarico, assim, ó. É maravilhoso. Não, não tô assim não, gente, pelo amor de Deus. É só um exemplo, tá? É um maçarico. Eu tô com maçarico, assim, tacando fogo. Não, não! Perdão. Eu vou mandar agora, gente, pelo amor de Deus, só pra vocês verem. Que foi só um exemplo. Cristo Rei da Glória. Cadê vocês aqui, aprimorando alunos? Pronto, gente, é essa, ó. Não pensem mal de mim, por favor. Gente, por favor, ó, olha lá no grupo. É uma figurinha honesta, eu juro, eu juro. Bom, galerinha, vamos lá então, já dá muito atrasado. Seguinte, só para a gente retomar um pouquinho então das aulas passadas. A gente começou falando um pouco da importância do inglês, aonde que o inglês está no grupo. Oxi! É, a gente fez a figurinha, olha. Ah, Jeová. A gente aprendeu um pouquinho sobre a importância do inglês, a relação do Brasil com o inglês. Depois a gente passou para habilidades de outra língua, né? A gente entendeu um pouquinho da onde vem o inglês, qual é a relação do inglês com as línguas. E também depois aprendemos a primeira técnica de coisa, né? De estratégia de leitura, que foi a predicting.
que é onde a gente usa o texto em geral, geralmente sem ler muito o texto, a respeito da questão, do entorno do texto. Como que foi, eu gostaria que vocês falassem brevemente ali, gente, a Luísa Mel, perdão, eu queria que vocês me contassem como foi o simulado, se for possível, o que vocês acharam. Triste. Oi? Triste. Triste por quê? Ah, porque eu não tive o resultado que eu achei que ia ter. Mas inglês estava de boa, tipo, eu peguei muitas dicas que você deu de olhar, contextualizar tudo aí, ficou bem mais fácil de resolver. Eu Sim. não lembro se eu acertei tudo de inglês, mas eu acho que eu acertei boa parte. A Mayara, na cara dura, fala que foi no chute ainda. Não tem nem vergonha. Porra, ensinei direito. Bom, o simulado é para ser difícil, gente. Tá? O simulado é para ser difícil. Ok? Mas assim, as questões de inglês, elas não estavam fora daquilo que a gente estudou. Qual que é a diferença? Eu acho que isso acontece também na escola regular de vocês. O professor ensina A, B e C. Na prova, cai A mais B mais C. Não sei se vocês conseguiram compreender o tema. Mas eu ensino a estratégia e os exemplos. E aí o que acontece? A gente precisa entender o contexto para... São 7 questões, né? Eram 8, 7 questões. Então é um número bem grande de questões. Né? Além do que, quando você vai fazer um simulado, você se preocupa com a matemática, se você é bom de humanas, ou você se preocupa com humanas, se você é bom de matemática. Então, é tudo mais ou menos, né? Tem também o simulado que vocês estão em casa, que não é fácil. Então, assim, é bem tranquilo. O importante, eu estou muito orgulhoso do que vocês fizeram. Eu acho muito importante vocês fizerem, tá? Eu acho que não tem por que ficar até o primeiro simulado. Quantas aulas vocês tinham? Mas quantas aulas vocês tiveram? Essa é a nossa terceira aula. Então, assim, não é... Uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quanto mais baixa a expectativa for de vocês, melhor vocês se surpreendem. Tá? No Enem, que são 180 questões, eu acertei 28 no primeiro dia. Então, assim, passei, tá tudo certo. O que eu gostaria de falar para vocês é: não se preocupem, fiquem tranquilos, mas um dia de cada vez, tá? E vamos começar a falar em inglês, né? Vamos falar de inglês e vamos falar de coisa boa, no caso inglês. Seguinte, galerinha, a próxima parte da aula de inglês, ela envolve, então, a gente introduzir os textos, a interpretação de texto nas estratégias de leitura. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai começar com um exercício, depois a gente vai para a parte técnica e aí a gente faz mais um exercício, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Beleza. Aqui. Nossa, catapulta. All right, let's go. So, vamos lá. Então, antes de ler o texto, tá? Você tem um texto aqui. Ele não é a melhor imagem, tá? Mas é... Por isso que eu também não ia adiantar muito a fazer slide, mas dá para ler, né? Então, vamos lá. Seguinte. Antes de você ler o texto,
ok? É importante você observar tudo. Tudo. Por onde que a gente começa observando? O que mais chama a atenção quando a gente olha para um texto deste nível? A imagem. A imagem. Muito bem, Blake. A imagem, ela vai me dizer porra nenhuma, porque a imagem não tá... Primeiro que não dá para entender, né? Exatamente. Leozinho, eu teria falado que, olha, né? Como fala? Linha recessiva, né? Não sei como fala. A linha do... recessive hairline, né? Nossa, eu não sei como fala em português. Mas tem ali é recessivo, né? Mas tudo bem, vamos lá, tudo certo. Entrada, isso eu tenho também, então tá tudo certo. Mas a primeira coisa que me chama a atenção é a imagem. E pela imagem, quem consegue me descrever a imagem? Eu gostaria que vocês descrevessem a imagem para mim. Por favor. É um cara sorrindo. Muito bem, é um cara sorrindo. E atrás dele, o que tem? Parece que é um cara tirando foto dele ou gravando. Muito bem, então eu tô tendo aí um cara gravando, né? Um cara sendo gravado, sorrindo, ok. Então, assim, o que isso me traz? Então, primeiro, esse cara aí é muito importante, porque, né? Ele está sendo gravado e ele está feliz. Olha, que bonito, né? Bem interessante essa informação. Olhei para a imagem. Para eu entender, um cara tirando foto de um cara gravando, um cara sorrindo. Agora foi. Então, a partir do momento que a gente dá uma olhada nessa tela, a gente precisa de entender agora aonde que esse texto foi publicado. Então, eu vou ler sempre aqui a fonte. Isso é uma coisa que ajuda bastante a gente já dar uma eliminada em algumas teorias. Então, aqui eu tenho Scientific Magazine, September 2001, page 13. Então, aqui, se eu tenho Scientific Magazine, qual é o tema geral dessa imagem, desse texto? Ciência. Ciência. Eu estou falando de ciência. Scientific. Ciência. Então, eu preciso preparar o meu cérebro para encontrar informações a respeito da ciência. Certo? Esse tipo de texto, eu estou falando em questão de tipo mesmo, sabe? Tipo. Ah, vocês não estavam vendo minha cara, né? Perdão. Tipo assim, de esteticamente falando. Que ele me diz alguma coisa? Ele me diz alguma coisa sobre o gênero do texto? Que gênero de texto é esse? Uma notícia? Uma notícia. Principalmente porque ele lembra muito o layout de um... Como fala? Layout de Jornal? jornal. Jornal, obrigado. Memória tá ruim hoje. O negócio tá difícil. Então, eu tenho a letra maiúscula, eu tenho a imagem, eu tenho uma legenda para a imagem. Então, isso me tudo remete a um texto notícia. Muito bem. Eu vou dar, agora são 3h36, eu vou dar 2 minutinhos para que vocês selecionem todas as palavras cognatas. O que são palavras cognatas? Palavras que são parecidas com o português. Por exemplo, a primeira palavra, aprovede. Aprovede é o quê? Aprovado? Aprovado. Então, é uma palavra cognata. Ela tem a mesma raiz. Eu consigo entender o significado dela, tá?
Vamos lá, são 3h37, 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Go! Pode uma listinha aí separada. Vocês podem mandar no chat, fica à vontade. Eu sou maravilhoso. Nossa, obrigado, Paloma. Uhum. Vamos lá, tempinho acabou. Olha só, para quem não conseguiu, dá uma olhadinha no chat, tem um monte. Mas olha a quantidade de palavras cognatas. Ou seja, a maioria das palavras eu consigo entender. E se eu perguntar para você sobre o que o texto está falando, qual é o tema geral do texto, o que vocês me responderiam? Câncer. Pera, o que você perguntou? Sobre o que é o texto, o tema geral do texto. Câncer. Tratamento de câncer. Mas o tema geral é câncer. Remédio para tratamento de câncer. Aí o que acontece? Eu pego todas as informações. Eu pego a informação de que é uma revista científica. Eu pego a informação de que eu tenho várias palavras relacionadas a câncer. E eu tenho ali também uma pessoa sorrindo, sendo tirado foto. A notícia é positiva ou negativa? Positivo. Positiva. Então, eu já tenho uma ideia sobre o que vai ser falado. Tá? Eu preciso saber inglês para tirar essas informações? Não. Não. Tá? Essas informações são aquelas que a gente consegue ler somente com o nosso conhecimento de mundo. Tá? Conhecimento de língua. Ok? Olha o que vai acontecer agora. A gente tem outro texto que não tem imagem, tem o mesmo formato, mas é um pouquinho diferente. Vamos lá. Eu vou te dar 2 minutinhos também para as palavras cognatas. São 3h41. Bora lá.
A menina achou até o SUS ali, gente. Aonde que tem SUS? Ah, não. Não, Carol. Aqui, ó. Suspended. É separação. Perdão, Deus. Ai, é. Belezinha. É... Seguinte. São menos palavras, não são? São. Não, pera. É, são menos. O outro era mais fácil de entender. Ah, não sei. Vamos. Pra mim tá igual, assim. Não sei. Tá, então vamos ver. Sobre o que é este texto? Qual é o tema geral desse texto? Sobre Euro. a moeda, né? O euro. A moeda. Vamos lá. Com essas informações, euro na Inglaterra. A Carol chegou aí um ponto muito importante. Tem euro na Inglaterra? Não. Não tem euro na Inglaterra. Sabendo que não tem euro. Não tem erro, não. Não tem euro. Não. Tá convivendo com o Guilherme, hein, Evelyn? Tá convivendo muito com o Guilherme. Mas é, se a Inglaterra não trabalha com o euro, qual é a relação dela com o euro? Ah, é simplesmente que ela tá na zona do euro. E ela quer entrar, pelo que eu vi. Eu não entendi. Ah, é isso. Tá na zona do euro. Aí a Evelyn Isso, colocou viajantes. isso, exatamente. Então, se a gente tem né, vamos colocar aí UK, né? Como fala aí? Reino Unido. O Reino Unido faz parte da Europa, mas a Inglaterra não aceita o euro. Né? Eles não aceitam, eles têm a Libra, né? O Uhum. próprio dinheiro deles. O que gera? Gera a questão. Que questão que gera em relação do euro com a Inglaterra? Qual é a questão que gera? Que vão aderir o ouro. Muito bem. Que estão tentando expulsar a Inglaterra do Reino Unido, porque ela não tem euro. Mas calma. Isso aí é uma coisa um pouco mais antiga. Olha o texto, a data do texto. 2004. 2004, começo do euro. O euro é uma coisa relativamente nova. Então, na verdade, o que acontece? Eles estavam questionando se a Inglaterra ia aderir ao euro naquele momento. Porque, como vocês sabem, em relação de Inglaterra com a União Europeia, e aí o que acontece? Inglês se mostrando uma coisa muito interdisciplinar. Né? Então, o que vai acontecer? Nesse texto, a gente tem aí, diferentemente do primeiro, que é uma coisa muito mais, que tem bastante palavra cognata, que tem uma imagem para ajudar, que a fonte já me dá uma coisa mais, já me dá um pouco sobre o tema. Aqui eu tenho uma coisa mais fechadona, um vocabulário mais específico, trabalhando a questão
jornalística também, mas numa coisa muito mais específica. Então, qual é a técnica para que a gente consiga entender todos os textos? Então, vamos lá. A primeira coisa vocês já entenderam, que é fazer o quê? Se definir o gênero do texto. Definindo o gênero, eu sei o que eu consigo me esperar. Então, aqui no caso, os dois são textos jornalísticos, certo? Então, eu já consigo me preparar para uma notícia. Quais são os assuntos? Se eu tenho uma notícia, eu tenho um fato sendo noticiado, né? Quais são as palavras? Por exemplo, nesse texto aqui, que é a fonte já me dá um Scientific Magazine, eu já consigo preparar o meu cérebro para encontrar palavras que sejam relacionadas à ciência. Ou seja, essa técnica ela vai andar muito junto com a bio. Por quê? Porque essa técnica que eu vou ensinar para vocês, ela serve para responder perguntas sobre o texto. Mas essa pergunta é sobre o texto geral. Por exemplo, no texto 1, qual é o assunto principal? Um caso raro de câncer sanguíneo, efeitos colaterais no tratamento de câncer ou um novo medicamento usado no tratamento de câncer? É a letra C. Um novo medicamento utilizado no tratamento de câncer. Texto 3. Qual é o principal? Uma campanha a favor do euro. O fracasso de uma campanha contra o euro. O fechamento de instituições bancárias que apoiavam o euro. É a C? Perdão, Evelyn? Você também? Peraí, você pode voltar? Voltei. Não, aqui ou lá no outro? No outro. Qual é o texto? Matheus, você tem que escolher aqui qual que é a ideia principal do texto. 3, que é o texto lá da Britain. Bora ler o texto? Will Britain ever sign up for the euro? The question can be shelved now that the No campaign has closed up shop and declared victory. In 2002, when the battle over British entry into Eurozone peaked, the No forces had 22 full-time staffers. That number had dwindled to 3 by last week, when the campaign suspended operations and shut its offices near the Bank of England. Vamos lá. O que quer dizer? Aqui eu tenho um texto que está me falando no. No campaign. Se a pergunta, essa pergunta, qual é a pergunta? Will Britain ever sign up for the euro? Sign up é uma coisa que vocês deveriam saber. Um site novo, a gente clica em sign up. A gente vai se inscrever, né? Vai fazer parte desse canal. Esse canal não, porque não é YouTube, perdão. Se bem que a gente está no YouTube também, né? Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal do Aprimorando, não se esqueça. É só descer a barrinha aqui e se inscrever no botãozinho vermelho. Não se esqueça de ativar os sininhos para receber notificações. E dá um joinha também, porque dá visualização pro canal. Obrigado. Quem sabe a gente começa a receber dinheiro, né? Bom, sendo isso, a gente consegue prestar atenção nessa questão. Qual é a questão?
Will Britain ever sign up for the euro? Se eu tenho uma campanha sobre não, no campaign. Closed up shop. Close. Close é fechado. Todo mundo sabe disso. Pelo menos é um conhecimento mais geral. Tá? Não é cognata, mas é uma palavra bem conhecida em inglês. Então, close é fechar. Então, se a campanha do não fechou, qual é o tema principal? Todo mundo está entre A e C. Por que ninguém falou B? Por que A? Se eu tenho no. A campanha do não. Se eu tenho uma campanha do não, é a favor? Não. C. Fechamento de instituições bancárias que apoiavam o euro. Aonde está escrito instituições bancárias? Bank of England. Na última linha, Banco da Inglaterra. Ele está falando de um banco. Não está falando de... Ou Oi, seja... Oi, tudo bem? bem. O que foi? Nada, você não falou nada, prof? Oi? Achei que você tinha chamado alguém aí. Não. Alright. Então aqui, a resposta correta seria a B. O fracasso de uma campanha contra o euro. Ficou claro? Eu estou achando Ficou. vocês quietos. Preocupado. Não, tá claro. Fica tranquilo, prof. Pode passar. Pelo amor de Deus, hein? Me avisa. Tá dando merda, me avisa. Então vamos lá. O que vai acontecer agora? Eu vou mandar para vocês os textos, ok? E vocês vão responder essas perguntas para mim. Então, só sobre o texto 1 e sobre o texto 3, tá? Deixa eu... Aqui. Já vou mandar para vocês. Só um segundo. Vou mandar no oficial, tá? Texto 1 e texto 3. E vocês vão responder essas perguntas aqui, ó. A pergunta 1 e a pergunta 5, tá? Responder as perguntas 1 e 5. Pergunta 1. Qual a porcentagem sofriam de um caso raro de leucemia e que melhoraram com o uso do medicamento? E qual o número de pessoas que trabalhavam no movimento No Force em 2002? Responde aqui no chat. Pode responder. Noventa por cento e 22 pessoas. 66. Vamos conferir. Texto 1.
90% of patients in early stages of chronic myelogenous leukemia, rare blood cancer, went into remission within 6 months. Fácil. Porque eu só tenho este número. Eu tenho 6 meses aqui, mas então eu só tenho um número aqui. E aqui eu tenho vários números, mas eu tenho somente um número menor aqui. 2002 é o ano e 22 é o número de full-time staffers, ok? Então, sim, em 2002 a gente tinha 22 pessoas, ok? Agora, qual é a diferença? Qual é a diferença dessas duas questões? Do primeiro exercício, que você tinha que achar a ideia principal, e da segunda agora esse exercício. Qual é a diferença principal? Um é porcentagem, o outro é quantidade de pessoas. Não. É esse exercício e o exercício anterior. Aquele exercício que a gente tinha que escolher a ideia principal. Eu acho que nenhum. Mas, tipo, é pra achar uma ideia centralizada em um ponto, que seria a porcentagem ou o número. Exatamente. E no primeiro exercício, eu não preciso saber informações específicas. Certo? O que acontece? Quando a gente para pensar, existem dois tipos de perguntas. Uma pergunta, geralmente nos vestibulares, tá? De interpretação de texto. Eles vão perguntar a ideia principal ou alguma informação específica sobre aquilo. Só tem essas duas opções. As técnicas são diferentes, mas todas envolvem o mesmo processo. O que vocês acham que eu devo ler primeiramente ou a pergunta? Oi? A pergunta. Vou repetir. Primeiramente, o texto ou a pergunta na hora do vestibular? Pergunta. Sempre leia a pergunta primeiro. O seu objetivo no vestibular não é aprender, e sim responder o que você já aprendeu. Basicamente, você precisa salvar tempo. Para mim, qualquer coisa. Por quê? Porque você economiza tempo. Como assim? Eu vou falar da minha área, que é o que eu posso falar. Vocês perguntam para os outros professores. Quantas questões tem de inglês? É um número pequeno. Porém, eles fazem parte de linguagem. Então, se você erra todas as questões de inglês, você também vai mal na prova. Então, o inglês faz parte e é muito importante dentro do vestibular. Então, é muito mais interessante que você faça as questões de inglês mais rápidas para você conseguir gastar tempo nas que você tem mais dificuldade. Porque as questões de inglês são relativamente mais fáceis. Por quê? É interpretação de texto. Tirando a Unesp, gente. O Unesp é outro rolê, tá? O Unesp a gente vai ver mais pra frente. Mas pensando em USP, Unicamp e Enem. Tá? Ou seja, a principal dica que eu posso dar para vocês para responder uma prova de inglês, leia a pergunta. Vá para o seu texto sabendo que tem que responder. Porque isso te dá mais informações. E isso te salva tempo na hora de responder a pergunta. Vamos lá. Se eu parar para pensar e eu tenho
algumas perguntas aqui. Eu quero que vocês me respondam duas coisas, tá? Eu tenho um texto aqui. E nesse texto, tá aparecendo aqui, peraí. Esse texto aí, vocês têm uma tarefa. Eu quero saber. Eu quero saber o tema principal do texto e qual é a ideia principal do texto. E vocês têm poucos minutos para fazer isso. 2 minutinhos também. Qual é o tema principal? Lembre, eu vou ler o que eu sei. Para entender a ideia principal, eu não preciso prestar atenção nas palavras difíceis. Eu vou procurar palavras que eu conheça. Então, você precisa ler o texto e me falar qual é o tema principal e aí o tema, né? Ai, eu tô travando. Mas qual é o tema principal do texto e perdão, o tema do texto e a ideia principal. Estou confundindo o que tem falado. Só a Amélia vai fazer? Mais ninguém? Vamos, galerinha. Qual é o tema? Qual a ideia principal do texto? À espera de uma resposta. Bora lá, galerinha.
Ok, promover o uso. Mais alguém? Importância para os professores. Livro didático é um complemento do que o professor fala. Eu acho que vocês estão bem próximos até. Vamos lá. O que o texto fala, na verdade? Qual é o tema do texto? O tema do texto é ensino de línguas, tá? Por quê? Language, apesar de parecer linguagem, é língua. Então, ele está falando, o título do texto, o papel dos livros num programa de línguas. O programa de línguas, na verdade, é o ensino de línguas. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui um livro de espanhol. Esse é um textbook. É um livro que eu uso para estudar espanhol. Tá? Então, ele é um livro cheiroso. Adoro cheiro de livro. Então, eu tenho um livro que vai me ensinar. Tem vários textos, por isso que é textbook. Ok? Beleza. Levando isso em consideração, eu preciso entender a ideia principal desse texto. Como que eu vou procurar a ideia principal do texto? Selecionando palavras que eu conheço. Componente. Tá indo. Então vamos desenhar. Componente, programa, situations, serve, base, prática. Classroom, eu acho que o pessoal sabe, né? Ocorre, base, lição, balanço, prática, estudantes, arte, situation. Textbook, né? Tipo, livro de texto, até que vai, né? Primeiramente, ó, primário, primariamente, suplemento, teacher, instrução. Achei. Primarile, suplemente, teacher, instrução. Para que serve o livro? É um suplemento, um complemento de instrução dos professores. Matei. A ideia do principal do texto é essa. Só de eu ler as palavras que parecem com português, eu já achei a ideia base do texto. Que, gente, a ideia principal do texto vai estar no final do texto? Não. A ideia principal do texto vai aonde? No começo. Então, eu não preciso ler o texto inteiro. Eu preciso ter uma base só. Esse tipo de informação, esse tipo de técnica se chama skimming. O skimming é a técnica que te permite encontrar principalmente informações gerais sobre o texto. Tema, ideia principal. Por quê? Ela é uma leitura. Eu não paro quando eu não sei. Porque o que a gente tem mania de fazer? Textbooks are
que. Putz, eu não sei o que é que. Eu travo nessa palavra. Para eu saber a ideia principal do texto, eu não preciso disso. Não preciso disso, não mereço dois empregos. Então, tudo isso que está acontecendo, que está sendo falado, são coisas importantes, por quê? Para que vocês entendam a importância de cada pergunta. Eu só preciso responder a pergunta. Qual é o intuito de eu ler aquele texto? Responder a pergunta e passar no vestibular, não é? Ou estou mentindo? Tem alguém aqui que quer interpretar o texto porque na hora do vestibular? Agora você até pode querer aprender inglês, mas na hora do vestibular não é o seu objetivo. O seu objetivo é acertar a questão para passar. Então, não perca tempo. Use o que você já sabe a seu favor. Se eu preciso descobrir a ideia principal do texto, aonde que fica a ideia principal do texto? No começo. Eu preciso saber minimamente sobre o que o texto fala. Então eu vou procurar as palavras que eu conheço. É o primeiro passo. Então, hoje, eu acabei de passar para vocês a técnica do skimming. O que é o skimming? É uma técnica que te permite que você responda informações gerais sobre o texto. Como que eu faço a técnica? Qual é essa técnica? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Utilizar a outra técnica da aula passada, a predicting. Então, eu tenho que ler a fonte, eu tenho que me preparar o meu cérebro para o que eu estou falando. Ó, aqui eu não tenho muita informação porque eu não tenho imagem, né? Aqui eu sei que é notícia, então não tem muita coisa. Mas pelo título, Textbook Language, putz, vai falar de língua, velho. Então eu preciso saber, vou preparar. O que eu vou encontrar quando eu vou falar de língua? Quer ver, ó, um exercício. Se eu falar para vocês, vamos lá, ó, um exercício. Todo mundo já abre o chat aí para facilitar o meu trabalho. Eu vou falar um tema e eu quero que vocês escrevam as primeiras palavras que aparecerem na cabeça de vocês. Tá? Por exemplo, se eu falar para vocês piscina, escreve aí todas as palavras que quando eu falo que o tema é piscina. Água, festa, boia, cloro. Vai falando, vai indo, vai indo. Biquíni, adulto, criança, cuidar com cadeira, afogar, natação, brincadeira. Ou seja, xixi também, né? Tem isso também, né? Lazer. Ou seja, são as palavras que se relacionam por algum motivo com piscina, clube. Galera, é isso que vocês precisam fazer quando vocês estão lendo um texto. O primeiro passo é que vocês olhem o texto, identifiquem o tema e, a partir disso, se preparem. Literalmente. Sobre o que o texto vai falar. O que eu espero desse texto? Quais são as palavras? Por exemplo, se eu falar para vocês, câncer, igual aconteceu no outro texto, o que vocês esperam ouvir? Um monte de palavra relacionada. Doença, sangue, você vai ouvir falar, sabe? Então são coisas que você prepara o seu cérebro de acordo com o vocabulário de acordo. Ou seja, isso tudo vai além... Bolha? O que é bolha? É que, tipo assim, a zeladora da minha escola, ela falou que tinha câncer no dedo, né? Aí ela falou que é tipo uma bolha. Aí pra mim ficou na cabeça. Nossa, maravilhosa. Não sabia dessa. Mas, entendeu? Então, está vendo como você relaciona palavras por um tema? Você agrupa as palavras por um tema. E isso deve acontecer quando você está lendo um texto em inglês. Se prepare. Então, se eu falar para você, ensino de língua,
A primeira coisa, gente, pelo menos pra mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é livro. Ensino de língua, livro, professor, exercício, áudio, fala. Tudo isso vai estar falando. Pode ser que a minha gama de vocabulário seja maior. Mas posso garantir para você que você vai conseguir encontrar palavras que você aí consegue utilizar para que você entenda e consiga responder pelo menos o tema geral. Dá para entender? Hein? Deu. Olha, a Evelyn fala, habla espanhol também. Galera, o mais importante de hoje é que vocês percebam qual é a ideia principal do texto. Como fazer isso? Como fazer isso? Pegue, se prepare o cérebro para encontrar as palavras que você pode encontrar de acordo com o tema. Descobriu o tema, prepara o cérebro. Preparou o cérebro, pega as palavras que você conhece, faz um geralzão ali. Uma interpretação de texto igual a qualquer outra. Através das palavras que eu conheço. Não pare para prestar atenção nas palavras difíceis. Não tem porquê. Não perca tempo. Na próxima aula, a gente vai cuidar a respeito da técnica de scanning, que é quando a gente vai para aquele exercício lá de encontrar informações específicas. Tá? E aí é outra história. Ok? Bom, gente, eu terminei 10 minutos mais cedo. Então, como a gente não fez intervalo, eu vou parar mesmo. É isso. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Vocês não estão participativos hoje. Vocês estão quietos hoje. Aí, vai. Pode parar de gravar. Eu acho que a Ana Paola não está ouvindo. Tá tranquila hoje, né, também? Tem isso. Sim. Qual que é essa? O mouse. Então, conversa interna já? Piada interna, eu já tô feliz. Guilherme, eu nunca sei se você tá sendo irônico ou não. É que, tipo assim, professor, a Blake hoje falou assim que ela não conseguiu almoçar aqui, só conseguiu tomar suco. Só que, em vez de ela colocar tomar, ela colocou fumou suco, entendeu? Aí a gente tudo fica dando risada agora. Maravilhoso. Blake sabe o que é muito animada. Ou seja, ela bolou um deck de sangue, né? E, professor, na maioria das vezes eu tô sendo irônico. Eu imagino, porque eu te conheço. Então, tem aí, né? O humor e piadas assim da cabeça. Ah, poxa, eu sou engraçadão, não sou? Gente, Paola morreu. Ah, não. Sangue de maracujá. A menina tá... um deck de sangue. Ave Maria. Gente, um beijo.